apresentar sobre mesoterapia corporal, falar um pouco da bioquímica, de como ocorre o processo lipolítico e lá no final a oxidação lipídica, tá? Quando nós fazemos um tratamento para gordura localizada ou um tratamento para emagrecimento sistêmico, que nós utilizamos, fazemos intramuscular, aplicação subcutânea, quando nós utilizamos algumas substâncias injetáveis, ok? Então vamos lá, vamos começar então pelo processo lipolítico. Primeira coisa, o que é o processo lipolítico? É a mobilização dos triglicerídeos. O que são os triglicerídeos? São 3 moléculas de ácido graxo mais uma molécula de glicerol reesterificadas, tá? Então elas estão juntas, ligadas entre si. Esses triglicerídeos, eles são transportados, que nós vamos ver, pelos quilomicrons até do intestino delgado, onde há a absorção dos nutrientes da nossa alimentação, da nossa dieta. E essa gordura, ela vai ser transportada pelos quilomicrons para, se em excesso, para os adipócitos, que são as células de gordura para fazer a reserva energética, tá? Então, ela é a nossa reserva energética do organismo. Então, esses triglicerídeos, eles são reesterificados fora, então os quilomicrons estão carreando esses triglicerídeos para dentro do adipócito. E esses triglicerídeos, como eles são lipofílicos e o sangue é hidrofílico, então ele precisa de uma proteína transportadora, que no caso aqui é o quilomicron, para levá-los até a célula. No caso aqui, nós estamos falando então de mobilização dos triglicerídeos lá nos adipócitos, tá? Reserva de gordura. Para entrar, triglicerídeo é uma molécula grande, uma macromolécula. Ela não consegue entrar na célula sem ser hidrolisada, ou seja, separada, dividida em 3 ácidos graxos e glicerol. Então, os 3 ácidos graxos têm que estar separados, são 3 moléculas de ácido graxo e uma de glicerol para poder entrar os 4 dentro da célula. Então, existe enzima de membrana para fazer essa hidrólise, para que esses ácidos graxos e glicerol essas moléculas entrem dentro do adipócito. Dentro do adipócito, elas serão reesterificadas, novamente serão armazenadas em triglicerídeos e lá ficarão. Como o triglicerídeo, como eu falei, é uma molécula, uma macromolécula, uma molécula grande, ele também não vai sair. Para ele sair, ele tem que sair da mesma forma que entrou, ou seja, precisa ter um estímulo a uma enzima que está aqui dentro do adipócito, que vai hidrolisar esse triglicerídeo, dividir, separar esses ácidos graxos e esse glicerol para que eles possam sair da célula e serem aproveitados como fonte de energia. A gente vai ver isso mais adiante, ok? Isso é o processo lipolítico, tá? Essa mobilização é a saída dos triglicerídeos em forma de 3 moléculas de ácido graxo e glicerol para serem aproveitados como fonte de energia, por exemplo, nos músculos, tá? Mas o que faz com que esse processo lipolítico se inicie? Então, existem hormônios, nos adipócitos existem receptores hormonais, então, por exemplo, para adrenalina, para GH, para glucagon. Então, quando o indivíduo ele faz, por exemplo, uma dieta intermitente, um jejum intermitente, fica muitas horas acima de 12 horas, para algumas pessoas 14, para outras 16, enfim, sem se alimentar, ele diminui a produção, a liberação de insulina pelo pâncreas e começa a liberação, produção e a liberação do glucagon, que é o hormônio que vai estimular esse processo lipolítico, correto? Além dos hormônios, então a atividade física vai ajudar nisso, o sono regular, um sono adequado vai ajudar nisso,
a dieta, o jejum, o controle do carboidrato, tá? Comer carboidratos complexos, ou seja, que controlem a liberação de insulina. Então, por exemplo, carboidratos que são complexos, uma batata doce, o inhame, eles são de baixo índice glicêmico. Então, se eu não aumento muito a glicemia, muito rápido a glicemia, se eu não tenho uma hiperglicemia, eu não tenho por que ter uma hiperinsulinemia, correto? Então, guardem essa palavra, hiperinsulinemia, porque ele vai fazer toda a diferença aqui no processo, na resposta do processo lipolítico, ok? A gente vai ver isso mais adiante. Então, utilizamos o termo de deposição de triglicerídeos quando os triglicerídeos estão sendo reservados dentro do adipócito, guardados ali, né, dentro do adipócito, aumentando esse adipócito, ou seja, aumentando esse tecido, engordando. E nós vamos, o processo lipolítico, nós vamos mobilizar esses triglicerídeos para fora deste adipócito, para serem aproveitados como fonte de energia, promovendo o emagrecimento. Então, aqui, uma das formas de estimular esse processo lipolítico é por hormônios, e uma outra forma é medicamentosa, ou seja, a utilização de alguma substância que nós podemos aplicar no subcutâneo para gordura localizada e outras intramuscular para promover o emagrecimento sistêmico, ok?